Olá, povo de Deus. Olá, família abençoada de Deus, né? Os pais, as mães, os filhos, os netos, toda a família, né? Maridos, esposas, tios, tias, toda a família. Vamos juntar todo mundo e vamos aprender um pouquinho mais de Deus. Hoje eu vou falar sobre o primeiro grande mandamento que Jesus nos ensinou, que está no livro de Mateus, né? No Evangelho, né? De Mateus, capítulo 22. Os versículos 37 e 38, onde a palavra de Deus diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Este é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém? Isso aqui é uma palavra clara, né, que Jesus tem nos ensinado. Nós somos criados por Deus, né? Fomos criados por Deus, somos filhos de Deus, somos escolhidos de Deus. Mas depois que nós estamos aqui nessa terra, a gente cresce, depois a gente vai decidir se a gente vai seguir a Jesus ou não, seguir a Deus ou não, obedecer a Deus ou não. Então assim, Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Pra gente fazer o que a gente quer da nossa vida. Só que eu particularmente digo que não existe coisa melhor do que servir a Deus. Eu sirvo ao Senhor há uns 22 anos. E vou dizer, irmãos, não tem coisa melhor. Conheci Jesus com 29 anos e me arrependo amargamente de não tê-lo conhecido antes, de não ter dado ouvidos para pessoas que vieram falar de Jesus para mim antes. Mas eu só vim me render aos braços de Jesus com 29 anos de idade. Mas graças a Deus por isso, me casei, né, na igreja do Senhor. Tive o meu segundo filho na igreja do Senhor, que antes eu era mãe solteira, mas glórias a Deus, meu filho é um filho abençoado. Hoje ele já está com 30 anos, é casado, tem uma nora, tem uma netinha linda, maravilhosa, do meu filho mais velho. Tem um filho caçula de 17, tem meu esposo, que já vamos fazer mês que vem, 19 anos de casados. Uma bênção, nossa família, graças a Deus, é uma bênção. Vivemos os caminhos do Senhor todos juntos, congregamos na mesma igreja e Deus tem nos conduzido em vitória. E é para isso que Deus nos criou, para vivermos para o louvor da glória de Deus, para termos uma família abençoada, para vivermos nesta terra com bênçãos, né, com bênçãos do Senhor, com vida em abundância, com a nossa família alicerçada aos pés do Senhor, que é o melhor presente que nós podemos ter. E eu vou ler alguns textos da Bíblia que vai nos confirmar, né, esta palavra que Jesus tem nos ensinado. Esse ensinamento de amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, né, com todo o amor que nós podemos ter. Nós só temos amor no nosso coração porque Deus colocou o amor primeiro no nosso coração. Primeiro Deus nos amou. Ele nos amou quando Ele nos criou. E Ele nos amou mais ainda quando Ele enviou Jesus para esta terra, para nos ensinar a palavra de Deus e para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação, né? A salvação eterna. Então que a gente possa a cada dia depender de Deus e nos render aos pés do Senhor Jesus, amém? E aqui eu vou ler no livro de Marcos, no capítulo 12, alguns versículos apenas, do versículo 28 ao 34, a palavra de Deus vai dizer assim: chegando um dos escribas, perguntou-lhe, né, perguntou para Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, né? Excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava interrogá-lo. Então, assim, os escribas, né, daquela época, os doutores da lei, né, como muitos gostam de se referir, né, aos fariseus, saduceus, né, aquele povo todo lá religioso, queria testar Jesus, né, para saber se realmente Jesus sabia qual era o grande mandamento, qual era o maior mandamento de todos.
né? E Jesus respondeu a ele: amar a Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, né? Como a ti mesmo. E aí quando ele tentou, tipo assim, fazer uma jogada com Jesus, aí ele repetiu tudo de novo, como se, né? Como se quisesse testar Jesus. Aí Jesus falou para ele: não está longe o reino de Deus. E aí todos se calaram, né? Porque diante da presença de Jesus, diante do poder de Jesus que emana todo o poder de Deus na vida dele, ninguém consegue resistir. Até mesmo os escribas. Eles eles fingiam não acreditar no que Jesus estava falando, mas bem eles, no fundo, eles sabem. Eles sabiam e sabem que Jesus é o Filho de Deus. Eles só não queriam admitir, por quê? Porque eles não queriam que uma pessoa vinda de Nazaré, né, filho que nasceu de Maria, que nasceu de José, né, que foram criados ali por ele, que fosse o rei, né, fosse o rei dos reis e o senhor dos senhores. Eles achavam que Jesus ia nascer num palácio, né, num palácio de reis da terra. Então eles não entendiam, mas no fundo eles sabiam, porque a Deus, ele revela toda a verdade para nós, né? E também, a palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 ao 28. A palavra de Deus diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: que está escrito na lei? Como interpretastes, né? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então assim, mais uma pessoa, né, chegou até Jesus e também veio, né, pôr Jesus à prova também. Mais um intérprete da lei. E aí Jesus respondeu a ele qual que era o grande mandamento, e ele confirmou, né, para Jesus qual era o grande mandamento, e Jesus falou para ele: faze isto e viverás. E aí nós vamos ter também no livro de Deuteronômio, que é onde nós conhecemos, né, foram os mandamentos que Deus enviou para Moisés, né, nós sabemos, os mandamentos para que o povo pudesse obedecer a ele. Aí nos versículos, em Deuteronômio 6, nos versículos do 4 ao 7, a palavra de Deus vai dizer assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, essa é uma ordem de Deus, que Deus enviou para Moisés falar com o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava desobedecendo. O povo estava no deserto, era para eles fazerem uma caminhada breve, de poucos dias, né, do Egito até a Terra Prometida, só que no meio do caminho, eles desobedeciam, eles murmuravam, eles reclamavam, ficavam pedindo comida, aí Deus mandava pão, aí eles ficavam pedindo carne, aí Deus mandava carne, aí eles pediam água, aí Deus mandava água, né, e aí Moisés se irritou tanto que na segunda vez que eles pediram água, Moisés, ao invés de fazer o que Deus falou, né? A primeira vez, Deus mandou ele tocar na rocha. Ele tocou, saiu água. Na segunda vez, Deus falou para ele: fale com a rocha. Aí Moisés já estava tão chateado com tanta murmuração do povo que Moisés nem escutou a ordenança de Deus. Ele foi lá e bateu na rocha de novo. E não era para bater, era só para falar. Aí saiu muita água. Só que Deus, ele se entristeceu porque Moisés não obedeceu. Aí Deus já tomou uma decisão e falou: Moisés, você não vai pisar na terra prometida. E Deus eliminou um monte do povo também, desobediente, murmurento. Então só subiu a terra prometida Josué e o povo mais novo, né, que Deus separou para subir com Josué. Mas Moisés morreu ali antes, né, de chegar na terra prometida, porque Deus não deixou ele conhecer, por causa da desobediência dele também, né, por não obedecer a Deus quando ele falou sobre a água, né, sobre a rocha. E aí o povo também, todo o povo que murmurou ficou para trás. Só conheceu a terra prometida os mais jovens, né? Que não murmuraram, graças a Deus, né? Senão nós não estaríamos aqui hoje. Glórias a Deus, por isso que Deus tem misericórdia, né? Deus tem misericórdia de nós até a 4ª geração. Então que nós possamos
obedecer a Deus, né? Fazer a vontade de Deus, amar o Senhor, ter zelo com as coisas de Deus, servir ao Senhor na casa dele, obedecer todos os mandamentos, né? Sermos obedientes. Se nós temos pastores, nós temos que obedecê-los. Por quê? Porque se nós não trabalhamos fora, nós não trabalhamos na vida secular, nós não obedecemos o nosso chefe, o nosso patrão, nós não obedecemos uma lei, nós não obedecemos uma lei policial, nós não obedecemos uma lei ministerial, uma lei de ministério político, um governador, um presidente, um prefeito, nós obedecemos leis, né? Leis secundárias. Por que nós não vamos obedecer a Deus? Por que nós não vamos obedecer os nossos pastores? Quando Deus fala algo diretamente para eles, para ele falar conosco, né? Tudo que a gente tem que ter, assim, coerência, lógico que a gente sabe que tem alguns ministérios que às vezes passam dos limites, mas tudo você pode orar. Você pode orar, você pode falar com Deus. Senhor, isto que veio para mim do altar é do Senhor? Foi o Senhor que falou? Deus vai te confirmar em oração. Deus vai te responder de alguma forma. Deus vai falar através de outras pessoas levantadas por Ele. Deus vai te falar através de sonho. Deus vai te falar através de uma leitura bíblica. Deus pode te responder através mesmo da vida de uma criança. Porque como nós estamos num tempo que a gente não está querendo ouvir ninguém, até os filhos de Deus não está querendo ouvir ninguém, não está querendo ouvir ensinamento, não está querendo ouvir a voz de Deus, Deus está levantando crianças para falar conosco, para nos falar que Deus está falando conosco. Amém? Então que a gente possa crer e confiar que Deus tem o melhor para nossa vida. E eu vou terminar falando um versículo aqui que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, onde a palavra de Deus diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então que você possa crer, que você possa confiar, que você e sua família possam amar a Deus acima de todas as coisas, né? Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, que todas as outras coisas Deus vai acrescentar na sua vida e na vida da sua família. Creia e confie que Deus tem o melhor para cada um dos seus filhos. Amém?